Olá pessoal do YouTube, boa noite, tudo bem? Hoje é 4 de outubro de 2019 e nós vamos começar hoje aqui uma série de vídeos onde nós vamos mostrar como que se constrói um gerador trifásico com 16 polos e a pretensão é que esse gerador gere 48 volts. E para isso eu gostaria de pedir para você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e que deixe o seu like, porque vai ser uma série bem legal. Nós vamos ensinar desde o início como se faz o projeto de um gerador, como que você começa o projeto, o que você deve fazer para começar esse projeto. Até o fim, nós vamos deixar esse gerador gerando e medindo quanto de potência ele tem. Já encomendamos um aparelho que vai servir para fazer a medida dele, porque até agora todo mundo fala que faz um gerador, mas na hora de medir a potência, ninguém prova e ninguém fala nada. Todo mundo mostra acendendo uma lâmpada, ligando uma furadeira, uma lixadeira, mas a nossa ideia é ir mais além. É comprar um equipamento, já foi comprado, que possa ligar esse gerador e que possa medir a potência, ou seja, a amperagem e a voltagem desse gerador com qualidade em corrente contínua, que é o que vai para servir para carregar a bateria, ou vai ser servido para ligar num inversor off-grid ou talvez um grid tie, né? Então vai ser dessa forma que nós vamos levar esse projeto. Eu não vou colocar no título gerador eólico, porque alguém pode querer esse gerador para colocar numa turbina, numa roda d'água ou em alguma outra situação, ou no motor talvez. Então eu não vou deixar no título gerador eólico, porque ele pode ser amplo, não tem necessariamente, às vezes a pessoa tem lá no seu sítio uma roda d'água e quer colocar um gerador. Então propriamente o gerador vai ser construído com princípios para ser usado na geração eólica, que vai ser um gerador com 16 bobinas sem núcleo, mas não será o nome gerador eólico, e sim gerador trifásico, 16 polos, 48 volts. A nossa pretensão e o tamanho, como vocês vão ver no vídeo, é que ele gere pelo menos 1.500 watts. Isso é uma pretensão. O projeto está sendo elaborado para isso e vocês vão ver a seguir nos desenhos e tudo que a gente está projetando. Então vamos para o vídeo, até daqui a pouco, e você vai seguir aí todas as informações que nós vamos colocar no canal sobre esse gerador. Vai ser muito legal, nós vamos fazer uma série de vídeos mostrando passo a passo de como foi feito cada peça e para você também projetar o seu. E no final, quem curtir e compartilhar esse vídeo vai receber o projeto em PDF. Vai poder ver aqui o vídeo como se faz e você vai poder fazer o seu aí, maior ou menor escala. Tudo está sendo desenhado no Corel e você pode pegar, coisa que ninguém fez até hoje. Vou deixar disponível depois que o gerador estiver pronto, os desenhos em PDF para que você também possa fazer o seu gerador. Então, agradeço a sua atenção e vamos lá. Vamos ser mais ou menos entre 8 e 10 vídeos essa série durante o mês de outubro. Então eu conto com você. Quero agradecer desde já os 240 mil minutos que nós estamos completando hoje no sábado, né? Que vai ser no sábado agora, já estamos virando aí os 240 mil minutos que precisa de visualização no YouTube, nós estamos conversando. Quero agradecer os 1.300, quase 1.350 inscritos, né, que já está no nosso canal, e pedir para você que não é inscrito, que se inscreva, que vai valer a pena essa série de vídeos sobre o gerador eólico. São pesquisas, são estudos de mais de 3 anos de vídeos que a gente assiste, desenhos que a gente faz para projetar um gerador com uma qualidade boa, com ímãs de neodímio de verdade, ó, ímãs que são realmente poderosos, estão aqui. Cada polo você vai ver como é que vai ser feito esse gerador. Então assiste aí o vídeo que você vai gostar dessa série. Vou tentar fazer uns vídeos não muito longos em cada vídeo. Talvez esse inicial vai ser um pouco mais longo, mas os vídeos serão curtos para que você possa acompanhar o passo a passo. Não vamos misturar assuntos para que você possa acompanhar e seguir o passo a passo certinho, para que cada dia você vá lá e veja o que é possível fazer, sem que a sua cabeça fique pensando muita coisa em como que se resolve situações, ok? Então eu conto com o seu apoio, deixa o seu like e se inscreva no canal, porque eu preciso do seu apoio. Um abraço a todos. Bom, pessoal, hoje nós vamos começar aqui uma série de vídeos onde nós vamos fazer um gerador eólico trifásico de 16 polos e 48 volts. A primeira coisa que nós vamos tentar explicar para você por que se chama de polo. O que é polo no gerador? Então, nós vamos partir do princípio que o nosso gerador tem 16 polos. Aí as pessoas ficam na dúvida, como eu também fiquei, mas o que é polo? Eu sei que o gerador tem bobina, mas o que é polo? Então, o polo, eu vou explicar para vocês onde começa essa situação de polo, certo? Vamos lá, então.
Então veja bem, quando eu tenho um gerador, eu considero que cada ímã que eu colocar no gerador, cada ímã que for sendo colocado no sistema, é um polo. Então, se eu tenho um gerador com 12 ímãs, eu tenho um gerador de 12 polos. Se eu tenho um gerador de 16 ímãs, eu tenho um gerador de 16 polos. Agora você vai me dizer assim, mas o que isso implica? Um gerador ser de 12 polo, de 16 polo, de 20 polo, o que isso significa? Bom, então eu vou colocar a calculadora aqui e vou explicar para você o que significa isso. Quando a gente faz um gerador, a gente tenta sempre fazer alguma coisa que encaixe dentro da frequência da nossa rede elétrica. A nossa rede elétrica tem frequência de 60 Hz, ok? Tá aqui, ó, 60 Hz para você entender. Quando você vai fazer o seu gerador, toda vez que a gente projeta esse gerador, a gente tenta levar esse gerador para que ele rode dentro desses 60 Hz. Então eu tenho uma equação, eu não vou colocar ela aqui, mas eu tenho a seguinte conta. Se eu tenho 7.200 a fórmula, eu divido então por 16 polos. Um exemplo. Então, como é que eu vou saber quantos RPM o meu gerador precisa para poder dar os 60 Hz? Então, o meu gerador de 16 polos que está aqui, certo? Ele precisa de 450 RPM para atingir os 60 Hz. Então, disse por esse conhecimento que a gente precisaria atingir 450 RPM para que o nosso gerador atingisse os 60 Hz. Porém, todos os geradores que a gente faz, a maioria, é para carregar uma bateria, é para ligar no inversor. Então, automaticamente, nós fazemos o seguinte, nós colocamos esse gerador numa ponte retificadora. E quando eu retifico esse gerador, essa situação de frequência ela se anula. Não há mais necessidade do gerador então trabalhar em 60 Hz. Por quê? Porque eu converto a minha corrente alternada que o gerador produz para corrente contínua. Então eu não preciso mais que o meu gerador trabalhe. Mas a gente sempre trabalha com essa previsão do nosso gerador trabalhar com 450 RPM. Ou se ele for de 12 polos, ele vai trabalhar com 600 RPM para atingir os 60 Hz. Então, nós temos o seguinte, o rotor vai ter que estar girando a 450 RPM para que esse gerador atinja os 60 Hz em corrente alternada. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira informação sobre os polos do gerador. Por que ele tem 12 polos, por que ele tem 9 polos, por que ele tem 16 polos, por que ele tem 20. Quanto mais polo eu tiver no meu gerador, mais baixo RPM eu preciso para que ele atinja os 450 RPM. Só que a maioria dos geradores, ele atinge rápido a voltagem quando ele tem bons ímãs. Então, esse nosso gerador será usado ímãs de neodímio. Então, nós vamos trabalhar com ímãs de neodímio. Cada polo desse nosso gerador vai ter 2 ímãs de 30 milímetros. Então, esse ímã que você está vendo aqui, onde está polo norte e polo sul, eu vou mostrar depois, na sequência, você assista o vídeo até o fim, que você vai ver como é que vai ser feito esse processo. Então, nós temos aqui então uma situação que você vai ver como é que o gerador vai ser projetado. Então, ó, o nosso gerador vai ter a seguinte configuração. Ele vai usar um cubo de Fiat Uno, tá aqui a foto para você ver, tá? Esse aqui são demonstrações, por caso a gente queira trabalhar com desenho, aqui está o cubo. A frente do cubo, onde vai ser parafusado. Tudo isso vai ser mostrado no físico para você daqui a pouco. Ao final do vídeo nós vamos mostrar para você e depois nós vamos detalhar num outro vídeo como tudo isso foi feito e por que foi projetado. Então aqui está o cubo do Uno. O gerador vai ter um eixo, aqui está o eixo, onde é que vai ser encaixado nesse cubo e vai ter uma rosca e uma porca que vai prender aqui, certo? Então esse eixo aqui é um eixo de 38 milímetros, você pode ver aqui nas medidas, tá? Que o eixo tem 38 milímetros de espessura, tá? Dá para ver aqui, vamos ver. Tá? Se não tiver, a gente vai mostrar aqui como é que se faz. Você vem aqui, você pega essa medida aqui e nós vamos mostrar que a medida que foi trabalhada para o eixo é de 38,10 milímetros, tá aí, tá ok? Então esse eixo tem aproximadamente 30 centímetros, ele tem 300 milímetros de comprimento, o eixo do gerador. Então tá aqui, quando você ficar no final e você quiser o projeto, vai estar aqui tudo certinho. Olha aqui o tamanho do eixo. Após o eixo, nós fizemos os rotores, né?
que é onde vai os ímãs. Já já vou mostrar para vocês como é que foi feito. Então aqui está uma montagem, mais ou menos, como é que vai ser. Aqui vai estar o estator, aonde os ímãs vão pegar norte e sul. Norte e sul são dois rotores que vai pegar um estator. E aqui, isso aqui vai encaixar no cubo essa parte. Essa ponta do eixo aqui vai ficar para você colocar uma hélice ou uma polia futuramente, quando você quiser montar esse gerador em algum lugar que seja do seu desejo, ou gerador eólico, ou também pode ser numa roda d'água, como nós dissemos, ou com um motor, como você quiser. Então tá aqui uma outra montagem, a configuração. Aqui estariam os estatores com os rotores, né? O estator está aqui, onde vai ficar as bobinas. Já vou mostrar como é que fica as bobinas. E aqui está o outro disco com os outros ímãs. Tudo isso vai ser mostrado, já está pronto para mostrar para vocês. Não é um brinquedo, não é só um desenho isso daqui. Vai ser um projeto, um diagrama de bloco, como é que vai ser colocado. Eu vou mostrar para vocês. Aqui na outra página, nós temos a construção dos rotores, está aqui. Tá? Então são dois discos, a construção desse rotor é uma forma inédita de montar ímãs. Você não vai encontrar em lugar nenhum, em projeto nenhum, esse sistema, porque ao longo do tempo eu sempre vi pessoas fazendo geradores e não gostava da disposição dos ímãs fixado com resina. Bom, pessoal, como eu abri um parênteses aí, eu estou dizendo para vocês que o meu gerador tem uma forma inédita de fazer. O procedimento natural que as pessoas têm usado ao longo do tempo para fixar o ímã na chapa é esse aí que vocês estão vendo nesse pequeno vídeo, ó. As pessoas cortam o molde, colocam os ímãs aí nesse disco e depois elas vêm com a resina e preenchem isso daí de resina. O ímã acaba ficando de uma certa forma frágil neste processo e ele acaba soltando desse disco, como nós já temos aí alguns colegas no grupo nosso do Recursos Renováveis que já tiveram o ímã soltando porque ele acaba não tendo uma boa fixação no eixo, é liso demais, a cola acaba se soltando e o ímã acaba fazendo aí o que não deve, que seria ficar fixado aí no coisa. Vocês vão ver aí no vídeo que ele vai mostrar um moldezinho lá que ele usa para fixar os ímãs. No nosso projeto não tem necessidade disso, porque onde o ímã é encaixado já é o molde. Eu vou deixar isso para detalhar depois no capítulo próprio, mas eu queria mostrar aqui para vocês por que o nosso processo é inédito, porque nós não vamos usar esse processo de preencher aí aonde está o ímã com resina para que fixe o ímã, porque essa resina mais cedo ou mais tarde, com o tempo, com o calor, com as intempéries, ela acaba se soltando, entendeu? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Ó, tá aí, ele usa um molde para poder fixar esses ímãs e nós aqui já temos o molde no próprio disco, ok, pessoal? Então eu só queria abrir esse parênteses aí, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas resolveu a situação e explicou bem direitinho para vocês. Então, esse projeto aqui foi feito um disco. Esse disco aqui você pode ver aqui, ele tem 520 milímetros, também já está pronto. Vou mostrar em detalhes como foi construído, como foi feito, todo o trabalho. Mas aqui está a peça pronta, ela tem 520 milímetros, é feito numa chapa de 3,16 e um furo de 50 milímetros, que é para poder encaixar na bucha, ou flange, como alguns chamam, para poder fixar no eixo. Já vou mostrar isso tudo também. Aqui está o outro disco, que vai servir um disco de apoio. Aqui está a bucha, essa bucha encaixa nesse disco e o eixo vai passar aqui dentro, como você viu lá o eixo mostrado anteriormente. Certo, pessoal? Então tá aqui. Os ímãs vão se encaixar dentro desta chapa de 3,16. Ela está unida com esta chapa aqui, que é de 1/4, tá? É uma chapa lisa, mas ela foi parafusada com 4 parafusos. Talvez vamos ter que fixar mais alguns parafusos para poder melhorar o balanceamento, para que não fique nenhuma oscilação. Houve um probleminha lá que o torneiro não viu, mas nós vamos corrigir isso. Então, aqui vai uma flange aqui e outra flange aqui. Ó. Como você pode ver, ela está aqui o desenho. Por quê? Porque ela vai aqui. Você vai entender direitinho daqui a pouco no projeto como é que isso é usado, certo, pessoal? Então tá aqui. Agora eu vou passar como é que esse projeto vai ser desenvolvido, como é que nós fizemos. Então vai ser um projeto de 12 bobinas e 16 polos. Já explicamos na parte anterior por que o gerador tem 16 polos. Agora nós vamos passar para a parte das bobinas, que é a parte, isso aqui é a parte de ímãs, onde vai os ímãs. O sistema eu vou mostrar para vocês como é que vai ser colocado os ímãs aqui dentro, tá? Porque que vai ser, cada chapa dessa aqui vai ter 32 ímãs, são 16 polos, mas vai ser colocado 32 ímãs. Então nós pretendemos atingir a potência de 1.500 watts nesse gerador.
Pode ser que não seja possível, mas diante de tudo que a gente já estudou, de tudo que a gente viu, a gente vai trabalhar para que esse gerador atinja os 1.500 watts com 48 volts. Essa é a ideia. Então eu vou passar agora para a parte da bobina e vou fazer explicações sobre a bobina, ok, pessoal? Então é essa aí a explicação que eu queria dar. Você vai ver ao vivo como é que foi feito todo esse material, toda a ferragem do gerador e em seguida nós vamos passar então para as bobinas, ok, pessoal? Bom, pessoal, então nós falamos na parte anterior do vídeo, nós falamos sobre a ferragem do gerador, sobre o eixo, sobre os rotores, sobre como tudo vai ser fixado e os ímãs. Então agora nós vamos para as bobinas. Como é que nós chegamos nessa configuração de bobina? Por que que o nosso gerador vai ter 12 bobinas? Por que que nós queremos isso? Então nós fizemos uma projeção de que 12 bobinas, então elas teriam que ter. Outra coisa inédita que vocês vão ver nesse gerador são sobre os fios e sobre a resistência interna desse gerador que nós vamos tentar baixar. Então tá aqui, ó, nessa configuração, você tá vendo aqui o gerador e nós vamos deixar aqui já no projeto uma ligação em estrela, tá? Então toda essa parte aqui, onde está esse colorido, mostra como é feita a ligação do gerador. Nós vamos tratar disso no capítulo próprio, quando nós estiver falando sobre as bobinas, certo? Então tá aqui, ó, o gerador é de 12 bobinas, correto, pessoal? Não vou falar sobre a ligação agora, porque nós teremos um capítulo próprio para falar da ligação do gerador, certo? Então nós temos aqui, agora nós vamos passar a falar um pouco mais sobre as bobinas. Então nossas bobinas vão ter 97 milímetros de largura e 127 milímetros de comprimento. Vão ser quase aí 10 centímetros por 13 centímetros. A espessura da bobina será de apenas 12 milímetros, tá? Então, por que que nós fizemos essa bobina dessa grossura? Eu vou falar mais sobre a quantidade de espiras desse projeto. Então, esse projeto só vai ter 5 espiras de espessura. Por quê? Porque nós vamos usar 7 fios para poder construir a nossa bobina, ok, pessoal? Vai ser 7 fios. Cada bobina vai ter 7 fios de espessura 20, ó. Projeto de bobina de fio com fio 20, usando 7 fios, formando uma espessura de fio 20, que vai dar fio de 2,43 milímetros. Então, cada fio dessa bobina vai ter aproximadamente 2,43,54 milímetros. Por quê? Porque nós vamos juntar 7 fios para ser, cada perna vai ter 7 fios. Então, por que, pessoal, nós fizemos esse gerador com 12 milímetros? Você tem que entender que um rotor vai estar de um lado, como nós mostramos, e um rotor do outro. Essa bobina, o núcleo dela vai ser de ar, como está demonstrado aqui, ó. O núcleo é de ar, certo? Não vai ter núcleo de ferro para não pesar, para rodar livre. Se for no eólico, vai rodar tranquilo. Então, como nós vamos usar uma força magnética muito grande, nós não vamos usar núcleo nesse projeto. Será núcleo de ar, certo? Então tá aqui, ó. As ondas eletromagnéticas do ímã tem que estar passando pelo núcleo e vai cortar a bobina, ó. O ímã vai seguir em direção aqui, certo? E ele vai cortar a bobina, ó. Ele vem para cá, certo? E vai cortando. Já já eu vou mostrar como é que ele gira e como é que isso acontece. Então o ímã vai estar passando em cima da bobina nesse pedaço aqui, ó. Você vai ver a simulação aqui já já, você vai entender. Então aqui, ó, vai ficar mais ou menos com 2 centímetros no final, porque vai uma camada de resina. Sempre a gente acaba deixando aqui 2 ou 3 milímetros entre o ímã e o estator, porque a gente não consegue um balanceamento perfeito, teria muito trabalho, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Então, essa força eletromagnética é um ímã atraindo o outro norte e sul. Então, esse ímã cria uma força magnética de um lado para o outro e ele passa cortando a bobina. Outra coisa, pessoal, não adianta colocar ímã nessa área aqui, ó. Ó. Nessa área aqui, onde você vê isso daqui, ó, onde eu estou colocando essas duas linhas, nessa área aqui não há atuação nenhuma dos ímãs, certo? Ó, vou marcar aqui, ó. Esse trecho aqui não existe nenhuma vantagem. Não adianta você botar o ímã passando aqui dessa parte aqui de cima, tá? Isso aqui só serve de armação, sustentação para a bobina. Não causa. O único lugar onde o ímã influencia é nessa área aqui, ó, onde está essa linha, certo? Igual está demonstrado aqui, ó, só onde ele corta. Então, isso daqui não adianta você botar ímã nem redondo, nem quadrado, a não ser que o ímã esteja cortando para baixo, nesse sentido. Mas aqui ele não tem nenhuma influência, porque ele não está cortando espira nenhuma, ok, pessoal? Então, vamos mais para frente, vamos falar mais.
Então, pessoal, como é que eu fiz os cálculos? Eu formei essa bobina, criei todas as espiras, uma a uma, coloquei no Corel, coloquei as medidas da bobina, então ela vai ter 15 espiras essa bobina, certo? Ó, a primeira aqui, ó, ela vai ter 175 milímetros de comprimento o fio, tá? Então eu tenho como calcular exatamente quanto de fio essa bobina vai consumir. E pelas nossas contas aqui, pelo projeto, cada perna de fio vai ter aproximadamente 30 metros de fio para poder a gente conseguir fazer essa bobina. 36,4 metros de fio. Então eu vou demonstrar para vocês por que nós vamos usar essa quantidade de fio. Esse gerador será com fios de alumínio, não será fio de cobre. Nós vamos usar 7 fios 20 e eu vou explicar por quê. Olha só, o fio 20 tem 0,81 milímetro de espessura. O fio 19 tem 0,91 e o fio 18 tem 1 milímetro de espessura. Então nós juntamos aqui, então, a resistência por metro do fio 20. O fio 20 tem uma resistência de 0,03269 por metro, a resistência ômica dele. O 19, 0,2615 e o 18, 0,2073. Então, se eu fosse fazer uma bobina única com um fio só, ia dar uma resistência interna altíssima. Então, o que eu faço? Eu pego esse fio e passo 7 fios. O que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão razoável e vou pegar essa resistência por metro e vou dividir por 7. Então a minha resistência vai cair aqui para 0,00467. Quando eu multiplicar isso daqui, então 7 fios, ó, um fio tem 0,032, dividido por 7 vai cair para 0,0467. Então se eu quiser menos resistência interna, eu vou colocar um fio mais grosso, que é no caso um fio 1 milímetro, vai cair para 0,02. Então o fio 20 tem o dobro de resistência, quase que um fio 18, certo? Então nós vamos pegar aqui 7 fios de fio 20, tá? Um fio de 1 metro tem 0,032, 7 fios tem 0,4. Então eu vou pegar esse 0,0467 e vou multiplicar por 36,4 metros. Então eu vou ter um fio com 1,1 ohms aqui, entendeu, pessoal? Então a resistência da minha bobina vai ser de 0,16. Então 36,4 metros dividido, ó, se fosse de um fio só, essa bobina teria 1,1 ohms, 1,18. Como a minha bobina tem 7 fios, ela vai ter 0,16. Então os 36,4 metros de fio 20 com 7 fios vai ter 0,16 ohms de resistência. Então esse gerador se propõe a ter uma resistência interna muito baixa por bobina. Quando eu ligar aqui 4 bobinas, eu vou ter uma resistência de aproximadamente 0,65, 0,67 de cada bobina, ok, pessoal? Então por isso nós vamos fazer dessa forma esse projeto. Então se você vir aqui na tabela de AWG, você vai ver o seguinte, o nosso fio ali, eu mostrei para vocês, ele tem 2,4354. Se você pegar 2,4354, você vai chegar aqui entre o fio 10 e o fio 11. Então, quer dizer, seria um fio aí 10,5, porque olha a grossura do fio que nós temos aqui, entre 2,305 e 2,588, certo? Então, o nosso fio está no meio aqui, com 2,4354 de espessura. Seria como se nós construíssemos o nosso gerador com um fio 10. Então a resistência interna desse gerador será muito pequena. Essa é a ideia, certo, pessoal? Então eu acho que aqui ficou bem explanado. Outra informaçãozinha para vocês. Fio grosso, você produz mais corrente e menos tensão. Fio fino, você tem mais tensão e menos corrente. Vale ressaltar o seguinte, é melhor você ter um gerador que tenha 60 volts e 2 amperes do que ter um gerador que tenha 10 volts e 10 amperes. Porque com 10 volts você não consegue carregar uma bateria. Mas com 60 volts você consegue jogar num controlador e você consegue uma boa carga na sua bateria. Então, veja bem, nós temos que investir na tensão. A corrente é importante, mas sem uma tensão alta, boa, o nosso gerador não vai funcionar. Porque daí nós podemos colocar o controlador e resolver o problema. Mas se nós tivermos uma tensão baixa, o nosso gerador vai nos dar problema, certo, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês uma simulação sobre como o gerador vai girar uma coisa sobre a outra. Então tá aqui os discos, nós temos aqui já pronto uma simulação. Eu vou voltar aqui, só um pouquinho. Então tá aqui, ó. Esse aqui seria a forma do nosso gerador, ó, tá aí. Tá? Aqui estão os ímãs. Eu vou explicar para vocês mais um detalhe aqui que a gente tem que ver também. Então, pessoal, olha aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Quando eu tenho aqui os meus ímãs norte e sul, vamos considerar que o meu azul é o norte e que o rosa aqui é o sul. Então, o que vai acontecer? Quando eu girar isso daqui, ó,
um giro isso daqui, o ímã tem que coincidir com 4 pontos exatos. Ele tem que estar em 4 bobinas ao mesmo tempo. Você observa que ele está na bobina 1 aqui, ele está aqui na bobina 4, ele está aqui na bobina 3 e ele está aqui na bobina 2. Então, toda vez que o ímã mudar de posição, ó, você vê que como nós consideramos que o azul é o nosso norte, nós vamos colocar agora o sul. Você vai observar que o sul cortou as 4 bobinas ao mesmo tempo. Por quê? Nós vamos ter 4 bobinas ligadas em série nesse gerador. Então vai ser um gerador trifásico. Por isso que se faz dessa forma a conta. São 12 bobinas, 16 ímãs. Então são 16 polos para 12 bobinas. Se você fizer um gerador de 9 bobinas, você vai precisar de 12 ímãs, 12 polos, para que ele faça essa conta correta. Então, para cada 3 bobinas, 4 ímãs, ou seja, então, se eu tenho um gerador de 9 bobinas, serão 12 polos. Por quê? Porque é 3 vezes 4. Cada grupo de 3 bobinas precisa de 4 ímãs. Por quê? Aqui no caso, ele corta as bobinas ao mesmo tempo. Correto? Por isso que tem essa situação aí do gerador ter essa quantidade de polo e por isso que ele é trifásico. Porque ele corta uma bobina de cada fase ao mesmo tempo. Ó. Ele vai fazendo esse trabalho o tempo todo. Então tá aqui, ó. Isso que acontece dentro do gerador. Ó. Esse movimento. Ó. Isso aqui são os ímãs girando em cima da bobina, correto? Ó. Seria esse movimento que vai acontecer ao longo do seu gerador, ok, pessoal? Então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu peço a paciência de vocês, porque não tem como explicar todas essas coisas em um minuto, certo, pessoal? Então a gente tentou aí trazer graficamente como é que se constrói o gerador, como é que se faz tudo direitinho, ó. Aqui já está o outro estator desenhado, como é que vai ser, já já eu vou mostrar esse estator para vocês ali ao vivo, como é que ele vai ficar, vamos mostrar o ímã, como vai encaixar, então tá aí, ó, ele gira em cima das bobinas e produz a energia que acontece, a tal da mágica, que é gerar a energia, ok, pessoal? Então seria isso daí, está demonstrado então, os discos estão aqui, esse aqui é os discos do estator, né? Seria uma montagem onde os ímãs vão se encaixar, vocês vão ver já já, tá? Vou mostrar ali o vídeo, vai ficar um vídeo um pouco longo, mas tá aqui de novo, ó, isso aqui vai ser a base do gerador. Ali nós já mostramos as peças, que vai ser usado o cubo do Uno, já foi mostrado. E aqui na página 7, nós temos os 2 discos. E tudo isso daqui vai acompanhar o projeto, que no final, se você quiser, você pode pedir, mandar o seu e-mail, que nós vamos mandar para você o projeto do gerador. Você vai ganhar esse projeto do gerador. E aguarde aí, acompanha esses vídeos, que vai ter uma surpresa muito grande neste canal. Você vai saber como levar esse gerador para casa por um valor muito pequenininho. Então acompanhe o nosso canal e fique atento. Então eu vou finalizar essa parte aqui, depois no campo próprio nós vamos fazer um vídeo só sobre bobina e nós explicaremos tudo o que for faltando. Se você tiver alguma dúvida pode perguntar que eu vou juntar todas essas dúvidas e nós vamos responder no devido tempo, ok, pessoal? Então, vamos fechar aqui e eu vou mostrar como ficou o material lá no torno e na empresa que cortou os ferros para que a gente possa fazer o gerador, ok? Bom, pessoal, então tá aqui a parte física do gerador, né? Vocês viram o projeto, agora tá aí a parte física do projeto, né? Aqui estão os discos, onde vai ser colocado os ímãs. Em cada cavidade dessa aqui vai 2 ímãs de 30 por 10 milímetros, vai ficar como se fosse um ímã de 60 por 30 milímetros. São ímãs realmente muito fortes, nós já medimos aí num outro vídeo que tem no canal, vou deixar o link para vocês. Esses ímãs, cada um suporta puxar mais de 8 kg cada um. Então nós vamos ter uma força aqui em cada cavidade dessa de aproximadamente 16 kg. Então vai ter outro ímã aqui do lado, com o mesmo polo contrário, atraindo, né, para poder ficar um gerador muito forte. Então tá aqui, ó, o eixo do gerador, tá? Feito no cubo do Uno, tá? Depois nós vamos fazer a outra parte da ferragem, que vai segurar o estator. Então fica aqui, ó, o gerador vai ser assim, tá? Com um eixo só. Aí essa parte de rotor vem aqui, ó, encaixa aqui no disco, ó. Tem uns... Aqui na parte de trás do disco, vocês podem observar aqui, ó. Vou puxar um pouquinho pro lado. Aqui na parte de trás, ó, tem aqui uns prisioneirozinhos, ó, que foi feito para poder prender no eixo aqui, certo? Ó, tem 2 prisioneiros em cada bucha, tá? Ou flange, como alguns gostam de chamar. Então tá aí. Tá? Agora eu vou tentar demonstrar para vocês como é que os ímãs vão ficar. Então esse outro disco vai aqui em cima, ó, certo? Encaixa aqui, tá? E um vai em cima do outro. Tá? Daí tem que fazer toda a configuração, porque é os polos norte e sul, certo? Então seria isso aí. Os ímãs que nós vamos usar no projeto são esses aqui, ó. São ímãs de neodímio de 30 por 10, olha aqui, 10 milímetros cada um e 30 milímetros de área, cada ímã,
certo? Então a ideia vai ser a seguinte, ó pessoal, a gente vai trazer o ímã aqui dentro, ó, aqui ó, ele vai vir aqui dentro dessa cavidade, ó, vai trazer pro lado aqui, certo? E agora nós temos que descobrir, ó, o ímã não pode, tá? Ele não pode se atrair, ó, ele tem que repelir para mim conseguir colocar ele aqui dentro de novo, ó. Então outro ímã é aqui dentro do buraco. Essa seria a ideia, ó. Tá ok? Então, ó, vai ser dessa forma aí que vai ser o nosso gerador, ó. Tá? Eles vão se juntar um pouco mais, não vai ser dessa forma, afastado, ó, mas a ideia é nós vamos trazer ele aqui, colocar um calçozinho para que eles se aproximem um do outro. Então, ó, vai ser os polos do nosso gerador assim, ó, dessa grossura, 30 por 60, ok, pessoal? Nós vamos ter que afastar ele um pouquinho aqui, porque eles vão, mesmo eles sendo, se repelindo, nós vamos fazer eles se encostar um no outro aqui, ó. Eles vão grudar um no outro aqui, certo? É possível, eu já fiz esses testes, ó. Então vai ser isso daí, ok? Então, isso aqui vai ser o nosso gerador, tá? Vão ser 32 ímãs em cada parte dessa daqui. 32 aqui, 32 aqui. Um total de 64 ímãs que vão estar trabalhando nesse gerador, ok? Então o outro polo aqui, esse aqui, digamos que seja norte. O daqui vai ser sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Até completar o disco todo, ok, pessoal? Então, ó, para mostrar para vocês aí, ó. Esse disco tem 52 centímetros, ó. Aqui, ó. São 52 centímetros. Vou mostrar nesse outro aqui, ó. Para você ver. Olha aqui, ó. Tá aí, ó. 52 centímetros de diâmetro. Tudo isso você vai receber do canal de presente. Basta você assistir o vídeo e curtir que você vai receber de presente. Vai estar aí no vídeo como é que a máquina corta esse disco. Você vai ver que show que é de imagem. A máquina cortando esse ferro, tá? Isso aqui foi levado para o forno. Foi feito com essas buchas aqui, tá? Foi feito um trabalho bem caprichado, olha só, tá? Como eu já mostrei aí, ó. Muito bem soldado tudo aqui, tá? Foi feito esse trabalho. Você conseguir virar a câmera para cá para vocês verem. Olha aqui mais perto. Tá aí, ó. Então, ó, foi feito um trabalho muito bem feito no torno. Não é coisa bagunçada. Tá aqui, ó, a bucha, ó. Então aqui tem os dois prisioneiros que vai prender no eixo lá, vocês estão vendo. Foi fixado com 4 parafusos de nó, aqui, ó, nas 4 pontas. E a gente talvez vai ter que colocar mais algum parafuso, porque sentimos que em algum ponto aqui o disco ficou um pouco afastado. Então eu acredito que vai ter que levar mais algum parafuso, ou nós vamos prender ele e vamos colocar uma solda. Então tá aí, ó, deu 11,1 milímetros de espessura, tá, o disco, para que ele possa suportar essa carga de ímã. Tá aí a cavidade, como vocês puderam ver, tá ali no outro, né? Vou tentar mostrar bem de pertinho, para que não fique dúvida nenhuma, para vocês entenderem o que nós estamos fazendo. Então tá aí, ó, tá aí o ímã encaixado, ó, direitinho, ó, tá aí, tá? Para você entender como é que foi feito o processo, tá? Existe uma cavidade, como eu mostrei lá no projeto, tá aí, ó, certo? Então é um projeto à altura para poder você copiar e fazer o seu gerador com qualidade, certo, pessoal? Então tá aí, ó, pode girar, vai poder girar tranquilamente, não dá porque está apoiado. Eu não consegui um apoio ainda, eu teria que arrumar pelo menos 2 pedacinhos de madeira para apoiar o eixo, o disco lá, o cubo, né? É um cubo de Fiat Uno, tá, pessoal? Custa baratinho, por volta de 50, 55 real, se você quiser comprar novo. Esse aqui foi comprado tudo novo, nada aqui vai ser de objeto usado não, nós vamos procuramos escolher tudo novo. Então tá aí, tá? Então isso aqui já mostramos na simulação e agora está aí então o disco para vocês verem como é que vai funcionar esse projeto desse gerador, ok? Então tá aí tudo certinho explicado, eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente responde, ok? Um abraço a todos.